Bom, vamos lá. Aula de hoje, normas e processos. É o quarto capítulo da nossa apostila. Já iniciamos hoje a segunda unidade, certo? Ao que parece, são 3 unidades. Então, já estamos na metade do nosso conteúdo. Então, normas e processos. A gente sabe que a busca da qualidade, ela sempre acompanhou a evolução do próprio homem, né? Já que a gente quer cada vez mais aprimoramento nas nossas vidas, nosso trabalho, nossos produtos, os serviços que a gente consome, né? Então, a globalização atual, aliada a esse aumento de competitividade e essas mudanças que são constantes nos mercados, né, seja pela tecnologia, pela cultura, pelas inovações, acabam levando as organizações atuais a uma busca constante pela qualidade, no intuito de aprimorar essas atividades e satisfazer os seus clientes. Então, eh, a qualidade, ela pode ser traduzida como uma série de ações que levam as empresas a trabalhar em conformidade com os requisitos dos clientes, né? De que maneira? Satisfazendo as suas necessidades, e também atendendo ou até mesmo superando as expectativas deles. Então, a qualidade, no fim das contas, ela não é um conceito subjetivo para as organizações. Ela tem que ser considerada uma peça fundamental no seu processo de planejamento estratégico e ela deve ter uma participação ativa dos seus funcionários. E daí, por isso, ela acaba dependendo de uma mudança da cultura organizacional para que ela possa ser implementada e mantida, né? Então, a visão da qualidade, ela evoluiu e absorveu os conceitos que são relativos ao foco no cliente, à melhoria contínua, ao comprometimento de todos os funcionários da empresa, né, desde a administração até a equipe operacional, e isso sendo um dos maiores impulsionadores de uma forma nova de gerenciamento, que já diz respeito à gestão da qualidade. Então, nos dias de hoje, as empresas elas precisam da qualidade nos seus processos, na sua gestão, mas mais do que elas precisarem, melhor, mais do que precisar, essas empresas precisam comprovar. E aí, para isso, é que entra a normalização. Então, a normalização para o quesito qualidade é um passo essencial para que, de fato, essa qualidade seja comprovada. Então, no site da ABNT, a gente consegue ter uma definição melhor de normalização. E aí entra aquele terror, né, ABNT, que é o terror da vida de vocês quando vocês fazem trabalho acadêmico, né? Então, conceito de normalização segundo a BNT. Normalização é a atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Esse é o conceito de normalização segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o administrador ele deve ter conhecimento dessa atividade para alcançar níveis de qualidade na sua empresa e atender a esses requisitos gerais que são estabelecidos em diversas áreas. Então, com isso a gente pode afirmar que a normalização é a maneira de organizar atividades pela criação e pela utilização dessas regras, dessas normas, né? Elaboração, publicação, promoção do emprego dessas normas, dessas regras, tudo com o intuito de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Então, na prática, a normalização ela está presente na fabricação dos produtos, na transferência de tecnologia, na melhoria da qualidade de vida por meio de normas que são relativas à saúde, à segurança, ao meio ambiente. Então, a normalização ela também é chave de acesso a novos mercados, né, quebrando barreiras não tarifárias, e com isso ela acaba trazendo vantagem competitiva para as empresas, gerando inovações e também ampliando conhecimentos tecnológicos, e entre outros muitos objetivos.
né? Então, no site da BNT, a gente pode verificar os principais objetivos da normalização, né? São eles, que eu não coloquei aqui no slide para vocês, né? A economia, a comunicação, a segurança, a proteção do consumidor e a eliminação de barreiras técnicas e comerciais. Essa tabelinha está aqui no material da apostila de vocês podem dar uma olhada com mais calma depois, tá? Então, é evidente que, como todo um processo novo, como todo novo processo dentro de uma organização, essa normalização vai ter um custo para que ela seja implantada, efetivada e mantida. Só que esse custo ele tem que ser considerado como um investimento, já que a normalização ela traz benefícios qualitativos e quantitativos para as empresas. E quais são esses benefícios qualitativos e quantitativos, né? São muitos aqui. Então, por exemplo, benefícios qualitativos, eles vão permitir que as empresas utilizem de forma adequada os recursos, que elas uniformizem, né, que elas padronizem a produção, vai permitir que elas registrem conhecimento tecnológico, que elas efetuem o treinamento da mão de obra, melhorando o seu nível técnico, que elas facilitem a contratação ou até mesmo a venda de tecnologia, né? Esses são alguns dos benefícios qualitativos. E quando a gente olha para benefícios quantitativos, o que a gente pode perceber, né? A redução do consumo de materiais, né? A variedade de produtos, o desperdício. A gente pode observar o aumento da produtividade, a gente pode observar a padronização de componentes, de equipamentos, a gente pode observar a melhora da qualidade e o controle dos processos, né? Então, com todos esses objetivos e benefícios, a gente pode afirmar que a normalização está presente em vários produtos e em vários serviços e também nos sistemas de gestão das empresas. Então, nós podemos verificar aí diversos exemplos de normalização que estão no nosso dia a dia. Um que é muito comum é a etiqueta nacional de conservação de energia. É aquele selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. Talvez vocês devem lembrar quando você compra, por exemplo, um ar-condicionado, uma geladeira, um fogão, uma televisão, um microsystem, qualquer aparelho que utilize energia elétrica, ele vai ter esse selo da Procel, né? Era para ter colocado essa figura para vocês conseguirem visualizar melhor, mas eu vou tentar projetar aqui para vocês, que aí fica mais fácil, né? Deixa eu fazer isso aqui, vou fazer essa pequena arte aqui no sistema, eu acho que vai dar certo. Ó, essa figura aqui, né? Ela aparece numa forma de adesivo. Aqui ela está cinza, mas ela tem a cor vermelha, né? Ela tem essa parte cinza aqui, ela é toda vermelha, e tem aqui essa frase, né? Este produto consome menos energia, né? Então, foi um selo que foi criado justamente para indicar produtos que têm esse consumo reduzido de energia, né? Era muito comum, e acredito que ainda seja muito comum você ver esse selo, essa etiqueta nesses produtos que implicam o uso de energia elétrica. Então, essa etiqueta ela segue padrões que são pré-estabelecidos pelo Inmetro por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que implica aí a aceitação dos requisitos que são contidos no regulamento de avaliação da conformidade que é relativo ao produto. Outra coisa muito interessante são os trabalhos acadêmicos, como eu falei lá em cima, né? As teses, as dissertações, os trabalhos de pesquisa, eles têm que seguir padrões que são definidos nas normas NBR 6029, que é a apresentação de livros, a NBR 14723, que é a informação e a documentação de trabalhos acadêmicos, e a NBR 6023, que diz respeito a referências bibliográficas. Os artigos, né, os produtos escolares que são destinados a crianças menores de 14 anos, eles possuem uma norma
que é a NBR 15236, que ela especifica os requisitos de segurança para esses produtos, e inclusive dizendo respeito a aspectos químicos, aspectos físicos, que possam trazer algum tipo de risco, né, durante o seu uso para essas crianças. Para o transporte e para a embalagem de produtos perigosos, a gente tem também uma simbologia que é convencionada pela NBR 7500. E a gente vê que são símbolos utilizados para o reconhecimento dos riscos e dos cuidados que devem ser tomados durante o transporte, durante o manuseio, a movimentação e também o armazenamento desse tipo de carga, né? E também, o que é muito comum a gente observar, as cores dos coletores de lixo reciclável, né, que elas são padronizadas segundo a resolução 275 do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, sempre que você vir aquelas lixeiras coloridas, elas seguem um padrão, né, que é definido por essa resolução, que é para separar o lixo reciclável, ou seja, na lixeira azul, você descarta, né, papel ou papelão. Na vermelha você descarta plástico, na verde você descarta vidro, no amarelo você descarta o metal, na preta você descarta a madeira e etc. São várias cores, né? Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha nessa resolução, a resolução 275 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, para vocês entenderem melhor um pouco sobre isso, tá? Classificação das normas, né? Essas normas que existem, elas podem ser classificadas de diversas maneiras, e o que vai determinar essa classificação é o enfoque que se quer dar para essa classificação propriamente dita. Então, duas das principais classificações sob as quais se encontram as normas são quanto ao tipo e quanto ao nível. Então, aqui a gente tem alguns tipos de normas, né? Primeiro, as normas de terminologia, depois vem padronização, especificação, ensaio, procedimento, simbologia e classificação, né? E o que é cada uma, né, dessas normas, né? Bora entender aqui. Então, para cada um desses tipos de normas, bora tomar como exemplo as normas que envolvem a produção e a comercialização de uma lâmpada de filamento, né? Bora tomar isso como exemplo para a gente ver na prática o que é cada uma dessas normas. Então, primeiro, as diferentes partes componentes da lâmpada, elas têm que ser explicitadas por meio de terminologia definida, né? Que o significado não deixe dúvidas. Então, por exemplo, ao invés de usar o termo soquete ou bocal, eu vou dizer porta-lâmpada, que é o termo que está constando lá na norma. Então, para garantir a intercambiabilidade, ou seja, a produção e a comercialização internacional, a gente tem um processo de padronização mundial do porta-lâmpada. Então, no Brasil, padronizaram-se duas tensões, 110 e 220. E também se padronizou a frequência, que são os 60 Hz. Então, a gente já vimos aqui o conceito de ter, assim, na prática, a terminologia, né, a padronização e a especificação. Então, a fim de permitir essa adaptação da lâmpada ao porta-lâmpada, deve haver uma especificação que detalhe não só as dimensões dos dois, como também as tolerâncias que são admissíveis, os materiais condutores e isolantes que têm que ser utilizados nesse manuseio. Então, aqui nós temos a especificação. O ensaio, né? A durabilidade da lâmpada, ela tem que ser verificada por meio de um ensaio que é devidamente normalizado. Então, aparelhagem a usar, como usar, o que medir, como medir. Então, quando a gente fala desses quesitos, a gente está falando das normas de ensaio, né?
procedimentos. Então, quando a gente projeta a instalação das lâmpadas, a gente precisa de procedimentos que vão indicar de que forma nós devemos executar o serviço, para que a gente consiga garantir um funcionamento ideal e a observância dos requisitos de segurança. Então, aqui estão os procedimentos, porque a gente não vai instalar uma lâmpada de qualquer jeito, né? A lâmpada não pode oferecer riscos grandes demais. Instalar uma lâmpada não deve te oferecer um risco de vida, né? Claro, você precisa tomar todos os cuidados. Então, ela precisa observar esses requisitos de segurança para a pessoa que manuseia e tem que garantir um funcionamento perfeito. Outra questão, então, é a simbologia, né? Então, para representar essa lâmpada em um circuito, essa simbologia vai servir para auxiliar a instalação da parte elétrica. E aí, para a gente classificar de forma clara os inúmeros tipos, né, e subtipos de lâmpadas, a gente precisa da classificação, né? Se ela é uma lâmpada incandescente, se ela é uma lâmpada LED, se é uma lâmpada fluorescente, se é uma lâmpada de descarga gasosa, enfim. Então, temos aí a classificação. Então, de forma prática, a gente observa aqui, usando esse exemplo da lâmpada, todas essas normas, né? Terminologia, padronização, especificação, ensaio, procedimento, simbologia e classificação. Senhores, alguma questão, alguma contribuição que vocês queiram fazer? Não? Pois bem. Aqui a gente encerra esse capítulo 4º, tá? E esses níveis de norma, né, que a gente falou ali em cima, só para a gente poder entender, né? Nós falamos sobre quanto a classificação dessas normas, né? Quanto ao tipo e quanto ao nível. Então, aqui a gente falou sobre os tipos de normas, né? Todos esses essas questões, essa classificação que nós vimos aqui, é quanto ao tipo da norma, certo? Todas essas questões aqui, todas essas classificações. Então, na próxima aula, a gente vai estudar quanto aos níveis dessas normas, né? Que a gente já vai falar sobre a normalização nacional e internacional, certo? Então, na próxima quinta-feira, a gente vai adentrar um pouquinho nesse campo de nível da norma. Quando eu falo de nível, é a abrangência, é até onde ela é válida, aonde ela é vigente, certo? Então, na próxima aula, no capítulo 5, a gente já vai ver essas questões relacionadas à nacionalização e internacionalização das normas, certo? Então, por hoje, nós encerramos aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo e pela paciência de vocês. Uma boa noite e um bom fim de semana para todo mundo.